Estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, nós criamos um teste. Há uma mensagem oculta dentro desta imagem. Encontre-a e ela colocará você no caminho para nos encontrar. Estamos ansiosos para conhecer os poucos que conseguirão chegar ao final. Boa sorte! Cicada 3301, um dos maiores mistérios da internet, surgiu no 4chan, no /B. Quem aí já acessou já sabe do que eu estou falando. Surgiu sem mais nem menos, falando o que eu mostrei no início desse vídeo. Se você é inteligente e resolver o teste, você poderia conhecê-los. Mas o que seria a cicada? Ninguém sabia. Todos ficaram em dúvida, e todos aqueles que tinham interesse em criptografia e adoravam desafios seguiram nessa viagem, procurando os segredos que aquele arquivo de imagem escondia. E eles conseguiam várias vezes, chegando ao resultado Tiberius Clavius Caesar, que significa nada mais, nada menos, o quarto imperador de Roma, Júlio César. E por causa disso, a mensagem codificada era a cifra de César, porque Júlio César sempre utilizou esse método para passar informações secretas. Então as pessoas foram atrás, aplicaram a cifra de César com deslocamento de 4 posições e chegaram a esta seguinte imagem. A imagem era uma grande trollada que dizia: "Ops, somente pistas falsas por aqui. Parece que você não consegue adivinhar como se extrai a mensagem." Muitas pessoas então desistiram, deixaram isso para trás e foram seguir as suas vidas. Aqueles que tentaram decifrar, conseguiram. Para você ter uma ideia, as pessoas analisaram a imagem através da técnica chamada de esteganografia, que consiste em esconder mensagens secretas dentro de uma imagem através de mudanças imperceptíveis a olho nu. Para você ter uma ideia, o que já era sério ficou cada vez mais desafiador, porque agora novas técnicas deveriam ser utilizadas. Então, as pessoas começaram a descobrir links no Reddit, com postagens embaralhadas em uma sequência de pontos e linhas, e além de um livro chamado de Livro do Código, aonde falava algum texto pré-estabelecido e retirava, por exemplo, a 20ª letra ou a 35ª letra da frase e ia selecionando. Após mais uma rodada, as pessoas especularam e conseguiram, através da esteganografia, uma imagem encontrada no Reddit que tinha símbolos estranhos, numerais maias, que eles decodificaram as linhas, chegando a um texto sobre o rei Arthur, em uma linguagem muito antiga. E através de tudo isso, de todos esses processos, as pessoas conseguiram achar uma mensagem, que era a seguinte: com um número de telefone, você deveria ligar para um número específico, o qual atendia com uma mensagem gravada dizendo: "Muito bem, você se saiu bem." Há 3 números primos associados com a imagem original, chamada de final.jpg. A primeira imagem, 3301, é um deles. Você precisa achar os outros 2. Multiplique todos os 3 números juntos e adicione um para achar o próximo passo. Boa sorte. Adeus. As pessoas começaram a ficar cada vez mais desafiadas, porque agora saiu da internet e foi um pouco para a vida real. Você tinha que ligar para um telefone para ouvir uma gravação. A cicada começou a ser cada vez mais falada nos fóruns, e vários sites começaram a trazer notícias ou falavam sobre a cicada de uma forma um pouco quanto irônica, falando que era uma perca de tempo. Mas calma, o mistério só começou. As pessoas começaram a analisar que a altura e largura da imagem, 509, 503, são números primos. Multiplicaram os 2 juntos com 3301 e chegaram ao número 845, 14, 51, 27. Então jogaram isso como coordenadas
e encontraram em um endereço a imagem de uma cigarra, que é a cicada em inglês, que foi adotado como nome da organização por trás de tudo isso. Em um cronômetro com uma contagem regressiva, aplicando a esteganografia na cigarra, havia uma mensagem dizendo que a paciência é uma virtude, coisa que vocês vão ouvir muito nesse vídeo. Ao chegar no momento indicado pelo cronômetro, aparecia uma série de coordenadas, e é aí que a coisa começava a ficar cada vez mais bizarra. 14 lugares espalhados pelo mundo todo, e quando você chegava lá, você via alguns papéis pregados em postes. Ou seja, muita gente falava que a cicada podia ser uma grande trollada, mas não dava. Porque como seria uma trollada se em mais de 14 países tinham o símbolo da cicada pregado justamente naquela localização? Não tinha como ser feito isso por uma só pessoa. Então começaram a especular que haviam muito mais pessoas participando da cicada e querendo trazer pessoas para essa misteriosa organização. Mas para você decifrar o novo enigma, não tinha que agir sozinho, porque todo o significado estava espalhado em 14 lugares pelo mundo. Então você deveria saber o significado em cada lugar, poder juntar tudo isso e trazer o resultado. Ou seja, as pessoas colaboraram umas com as outras e chegaram em duas mensagens. Uma com um código de livro e uma referência totalmente bizarra, dando dica a qual livro seria. Como por exemplo, você já compartilhou demais até aqui. Nós queremos os melhores, não os seguidores. Portanto, os poucos primeiros que chegarem receberão um prêmio. O livro que nós estamos falando é o Mabinogion, um manuscrito celta da Idade Média, e Agripa, um poema de Wilson Gibson, que é autor de vários livros e criador do movimento cyberpunk, para quem não conhece. Falando nisso, um dia falaremos sobre cyberpunk no canal. Mas vamos embora, continuando nosso raciocínio. Tudo isso levou ao endereço na Deep Web. E é agora que entra a Deep Web na cicada. Vamos lá. Você provavelmente já ouviu falar sobre a Deep Web. Se não ouviu, vai aparecer uma imagem agora para você clicar, para você entender o que é a Deep Web e o fantástico, bizarro e às vezes misterioso mundo que ronda por lá. Vamos embora. A partir deste momento, o que vamos falar não são verdades absolutas. Ninguém tem certeza do que ocorreu depois que as pessoas entraram na Deep Web e o que havia ali. O endereço que lá estava sumiu. Ninguém sabe cadê ou aonde foi parar. As pessoas conseguiram chegar ao endereço através do Tor. Jogaram no Tor e acharam. E bom, algumas pessoas falaram que era para desenvolver um programa de criptografia com características específicas. Outras pessoas falaram que não, que isso era mentira. Ou seja, o assunto da cicada morreu. Porém, no final de janeiro de 2012, no mesmo Reddit, postaram falando que haviam encontrado as pessoas que procuravam e dizendo que futuramente novas pessoas seriam recrutadas para este propósito. Todo mundo começou a falar: caralho, o que é isso? Por que tudo isso está acontecendo? Foi quando, no dia 5 de janeiro de 2013, há mais de um ano, surgiu uma nova convocação, que surgiu também no 4chan. E as pessoas começaram a falar: a cicada está de volta. E foi como uma caçada ao tesouro. Só que, cara, muito mais complicada que a primeira. Envolveu o livro do grande ocultista Mr. Crowley. Para quem não conhece, cara, o que é Mr. Crowley, eu ainda farei um vídeo sobre ele, mas ele é um dos maiores ocultistas que já houve na humanidade. E para você ter uma ideia, uma música conhecida como Boot CD foi o próprio sistema operacional da cicada. E um Twitter também que postava números misteriosos.
e também um código cabalístico de runas e milhares de sites da Deep Web, mensagens compostas por espaços, tabulações binárias, mensagens e posts em vários lugares pelo mundo, como Japão, Rússia, Sydney, Texas, em diversos lugares mesmo. O teste foi tão gigantesco, com tantas coisas e cada vez mais difícil, que pouquíssimas chegaram ao teste final. E o teste final, mais uma vez, nós não podemos confirmar nada, porque basicamente quem chegou até lá realmente não falaria nada. Afinal, se você entrou em uma organização secreta, você vai realmente falar sobre ela ou vai ajudar a escondê-la? Pense bem. Então vamos lá. E várias pessoas falaram sobre o que era um questionário com temas altamente filosóficos, estilo verdadeiro ou falso. O problema é que as pessoas ficaram totalmente doidas com isso, falando como a observação muda a coisa sendo observada, ou eu sou a voz dentro de minha cabeça, e diversas coisas extremamente filosóficas e complexas. As perguntas eram extremamente loucas, extremamente fora do padrão que pessoas normais pensariam, como por exemplo, perguntas extremamente interessantes e filosóficas como: aponte semelhanças entre o conceito de realidade e a newsfeed do Facebook. Se você pensar bem, você vai entender o que ele quer te dizer. Para falar sobre a cicada, você tem que pensar muito, questionar e pensar além daquilo que você está em mente. E vamos lá. O tempo se passou e supostamente ocorreu outro teste de programação, e o que vem depois disso é mistério, é lenda, ninguém sabe o que ocorreu. As pessoas que passaram, mais uma vez, sumiram e nunca mais falavam sobre isso. Até mesmo familiares falaram que uma criança, não bem uma criança, um adolescente, estava envolvido no assunto da cicada, conversou com seu irmão e depois disso, no dia que foi resolvido e ele foi recrutado, ele saiu de sua casa e nunca mais foi visto pela família. Olha que complexo que a coisa está virando. O tempo passou e a cicada sumiu. Aonde estava a cicada? As pessoas já estavam perdendo a esperança, mais de 10 meses sem postar algo, quando, mais uma vez, às 11h30 da noite, surge um desafio, um convite, só que desta vez com um tom muito mais misterioso e místico. Olá, a Epifania está próxima de você. Sua peregrinação começou. A iluminação está à espera. Boa sorte. 3301. Cara, isso parece que você está jogando um RPG e um mago chega para falar que algo vai acontecer. Olha que bizarro. Isso parece algo místico, mas é bem pra esse lado que agora a terceira fase, como é chamada, será iniciada. Conforme as coisas foram acontecendo, o misticismo foi se mostrando forte. O desafio foi ficando cada vez pior. Muito mais pessoas envolvidas, porém quase ninguém novamente chegou até o final. As pessoas acharam um código em um livro, baseado no livro de Ralph Waldo Emerson, sobre a autossuficiência e transcendência, a qual levou a uma imagem, que é esta. A colagem de 3 quadros, de William Blake, que fala sobre Nabucodonosor, Newton e os Anciões dos Dias, com algumas modificações, e formava uma cigarra, a mesma que apareceu várias vezes. E algo estava escrito na linha onde os dedos estavam apontando. Até hoje, ninguém foi capaz de decifrar o que está escrito ali. É algo extremamente complexo e diversas pessoas especularam. Falaram sobre a semelhança entre ela e o hexagrama unicursal, o símbolo de telema da tradição mágica de Crowley. Diversas pessoas também juntaram o desafio de 2013. Outras pessoas falaram sobre o símbolo da maçonaria, que é reforçado graças ao compasso, conforme nós já falamos no canal. E bom, o tempo foi passando e as pessoas foram cada vez mais se questionando, quando encontraram uma frase: pois tudo que vive é sagrado.
As pessoas não entendiam nada e voltaram para a estaganografia e diversos puzzles de criptografia, runas cabalísticas e diversas páginas também na Deep Web. A coisa foi cada vez pior, se intitulando como Liber Primus, que estava escrito nas runas. Os livros, entre outras coisas, foram cada vez mais desafiados nessa parte da cicada. Então vamos lá. As coisas foram dirigindo a pessoa que estava procurando, os peregrinos, com uma jornada para o fim de todas as coisas, através da qual você encontrará um fim para o sofrimento, a inocência, as ilusões, as certezas, a realidade e até o fim de si próprio. Você é um ser por si só, dizia o livro. Você é uma lei por si só. Cada inteligência é sagrada, pois tudo que vive é sagrado. Os números primos, que são essenciais para a criptografia, são sagrados, e tudo deve ser criptografado. E a última página fecha um quadrado mágico, cheio de número cujas somas de todas as linhas, colunas e diagonais se resulta a 1033 ou 1033, que é 3301 ou 3301 ao contrário. As pessoas não sabem o significado também. E vamos lá. As imagens que vocês estão vendo agora são desse livro e de tudo aquilo que eles descobriram nessa fase. Em 29 de janeiro, após 2 semanas sem nada, o último site encontrado estava offline, porém ele voltou com o arquivo zipado. Para você ter uma ideia, essas eram as imagens. Então vamos lá. As páginas foram traduzidas e vem uma história na qual eu preciso que vocês prestem atenção. Um Koan. Um homem decidiu ir estudar com o mestre. Ele dirigiu-se à porta deste mestre. Quem é você? Que pretende estudar aqui? Perguntou o mestre. O estudante disse ao mestre o seu nome. Isso não é quem você é, apenas como você é chamado. Quem é você? Que pretende estudar aqui? Ele perguntou novamente. O homem pensou por um momento e respondeu. Eu sou um professor. Isso é o que você faz, não quem você é, replicou o mestre. Quem é você que pretende estudar aqui? Confuso, o homem pensou um pouco mais. Finalmente ele respondeu. Eu sou um ser humano. Isso é somente sua espécie, não quem você é. Quem é você que pretende estudar aqui? Perguntou o mestre de novo. Após outro momento de reflexão, o professor respondeu. Eu sou uma consciência habitando um corpo arbitrário. Isso é meramente o que você é, não quem você é. Quem é você que pretende estudar aqui? O homem estava ficando irritado. Então ele pensou, eu sou, e começou a dizer, mas não conseguia mais pensar em nada. Então ele não falou e se dispersou. Após uma longa pausa, o mestre respondeu, então você é bem-vindo aos estudos. Apareceu a imagem da cigarra e uma instrução. Faça 4 coisas despropositadas a cada dia. Usando novamente esta gonografia, extraíram a imagem. E nessa imagem está: acreditar na verdade é destruir as possibilidades. E um endereço, que continha um monte de informações binárias. E a seguinte imagem, que eu vou mostrar agora, cujo foi tratada a parte escura para mostrar uma imagem imperceptível ao nosso olho. Veja, o homem que está ali é Grigori Rasputin. Se você não o conhece, por favor, pesquise sobre Rasputin. O significado disso e dos números não foi descoberto. Algumas pessoas falaram que é um trecho de uma música clássica e 2 outras imagens. E esse trecho e essa imagem faziam parte do teorema da incompletitude de Gödel. E o olho era a pintura de M.C. Escher. E a música era um trecho do trio sonata em sol maior de J.S. Bach. Como isso se conectava ao livro? Porém, era a chave de um código de livro contido também nos dados binários.
O endereço conseguido a partir desta pista levou a mais 4 páginas do livro, que estava sendo pouco a pouco divulgado pela Cicada. Ou seja, era o mesmo livro, só que as páginas iam se formando com o tempo. As páginas vão aparecer agora na tela, junto com tudo o que significa. A perda da divindade. A circunferência pratica 3 comportamentos que causam a perda da divindade. Consumo. Nós consumimos demais porque nós acreditamos nos seguintes 2 erros dentro do engodo. 1. Não temos o suficiente, ou não existe o suficiente. 2. Nós temos o que temos agora por sorte, e não seremos fortes o bastante mais tarde para obtermos o que precisamos. A maioria das coisas não são dignas de consumo. Preservação. Nós preservamos as coisas porque acreditamos que somos fracos. Se a perdemos, não seremos fortes o bastante para ganhá-las novamente. Este é o engodo. A maioria das coisas não são dignas de preservação. Aderência. Nós seguimos o dogma para que possamos pertencer ao grupo e estar certos. Ou nós seguimos a razão para que possamos pertencer ao grupo e estar certos. Não há nada sobre o que estar certo. Pertencer ao grupo é a morte. São os comportamentos de consumo, preservação e aderência que nos fazem perder nossa primalidade e, portanto, nossa divindade. Alguma sabedoria. Junte grandes riquezas. Nunca fique apegado ao que você possui. Esteja preparado para destruir tudo o que você possui. Uma instrução. Programe a sua mente. Programe a realidade. Oculta nessas imagens estava um conjunto de instruções para algo que parecia ser o teste final, semelhante aos anteriores, bem como a criação de um serviço online, uma comunicação. As informações solicitadas, o usuário era direcionado a uma página com agradecimento, com estas imagens, que diziam um koan. Durante uma lição, o mestre explicou o eu. O eu é a voz da circunferência. Ele disse, ao ser questionado por um estudante sobre o que isso queria dizer, o mestre disse, é a voz dentro de sua cabeça. Eu não tenho uma voz dentro da minha cabeça, pensou o estudante. E ele ergueu a mão para falar ao mestre. O mestre interrompeu o estudante e disse, a voz que acabou de dizer que você não tem uma voz em sua cabeça, isso é o eu. E os estudantes foram iluminados. Uma instrução. Questione todas as coisas. Descubra a verdade dentro de você. Siga a sua verdade. Não imponha nada aos outros. Saiba disto. E assim, outra sequência de número foi dada. Então, essa etapa final levou um contato direto à Cicada 3301. Então chegamos ao acontecimento deste ano, aonde o site da BBC foi hackeado supostamente por membros da Cicada, mas era falso, era apenas um fake. Vamos então para agosto de 2015, onde um site chamado cicada3301.org surgiu com um contador e que quando chegasse ao zero, algo iria ocorrer. O site caiu e voltou, e depois diversos outros sites foram sendo feitos, mas na verdade chegamos até o que queremos falar agora. As pessoas baixaram uma imagem, e nessa imagem conseguiram achar um áudio. E chegou ao fim da contagem e nada aconteceu, apenas mais um site trazendo informações sobre a Cicada. Mas acredite, existe grande chance de tudo isso desse site que surgiu em agosto ser um grande fake, porque foi algo muito simples para ser feito da Cicada. Então, tudo isso, esse ato feito em 2015 pode ser um grande hoax. Eu não estou falando que a Cicada é um hoax, veja bem, eu apenas disse que o que aconteceu esse ano existe grande chance de ser um hoax, um fake. Agora vamos lá, vamos às conclusões que podemos chegar com este vídeo. Quando o aprendiz chegou até o mestre, ele estava sozinho. Então, quando o aprendiz está falando com o mestre novamente, dá para perceber que havia uma turma
Quem seria esse mestre e quem seria esse aprendiz citado? E por que envolvemos artes, filosofias, matemática, ciência, tudo nestes enigmas? Porque eles buscam uma pessoa que tenha conhecimento disso tudo. E o principal, por que está envolvido ocultismo, religião, mistérios em tudo isso? E por que algumas pessoas falam que a Cicada 3301 é apenas uma parte dessa organização e que, na verdade, existem diversas outras categorias da cicada pelo mundo todo? E o principal, porque todos aqueles que passaram desapareceram e não há notícias sobre eles e nem sobre o que é a cicada. Isso é um grande mistério, mas tudo que tem sobre a cicada você viu aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e, por favor, raramente pedimos para avaliar, mas esse vídeo ficou muito complexo e complicado. Então, por favor, o seu apoio é muito importante. Me siga nas redes sociais, se inscreva no canal e tenha uma ótima noite. E lembre-se, sempre questione, sempre pense. A paciência é uma virtude e o conhecimento é a maior arma que existe.